Olá, Guarulhos. Olha, hoje nós estamos novamente aqui na Clínica Astéria. Hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Ricardo Miranda, que é o sócio, né, do Dr. Luiz Fernando, que hoje não está aqui com a gente, mas está muito bem representado por um outro apaixonado pela cirurgia plástica, que é o colega dele, o Dr. Ricardo. Tudo bom, doutor Ricardo? Tudo bem, Malvina? É um prazer recebê-la hoje aqui. A semana passada o Dr. Luiz falou sobre lipoaspiração, e hoje eu estou aqui de novo à disposição para tirar outras dúvidas. Gente, e olha, surgiu muitas dúvidas, viu, doutor? Porque o pessoal ficou. Ah, e a segurança de se fazer? Então, daí foi tanta pergunta sobre segurança, como que é, como você escolheu um bom hospital, sabe? Se que tipo como você escolhe até o próprio médico, né, para fazer a cirurgia, quais qual a segurança mesmo para a pessoa poder ser bem-sucedido na cirurgia plástica. E daí eu vou fazer essas perguntas hoje para o senhor. Mas vamos falar um pouquinho do senhor. Quanto tempo o senhor já atua como médico? Então, formado como médico, tem 11 anos. Depois disso, são mais 5 anos para se formar cirurgião plástico, né? 2 anos de cirurgia geral, que é o pré-requisito, mais 3 de cirurgia plástica. E já estou no mercado, já tenho uns 4 anos daí. Gente, eles são tão jovens e já estão há tanto tempo, vocês enganam bem a idade. Esse daí, a aparência já, eles não fizeram plástico, mas parece, né? Porque é tudo menino e já está aí há 11 anos. Olha, eu vou te falar, parabéns. Viu? Obrigado. A gente brinca, a gente faz plástica na gente, né? Que está tão jovem assim. Mas só de tempo de formação e de residência são 11 anos, né? 6 de faculdade de medicina, mais 5 para se tornar cirurgião plástico. Então, é um tempo, né? É uma década. Você já vem de família da área da saúde? Meu pai é dentista e eu tenho um tio que é médico. Então, tem alguma tradição na área de saúde. Agora, o fato de eu ter escolhido medicina foi que, desde pequeno, fui muito exposto a hospitais, né? Então, eu tenho um irmão que, de pequeno, teve que fazer algumas cirurgias, então, eu sempre acompanhei. Desde muito pequeno, fui exposto ao ambiente hospitalar. Então, provavelmente, isso influenciou bastante na minha escolha. Que legal. E a cirurgia plástica em si? Por que você escolheu essa especialidade? Pelo mesmo motivo que eu escolhi ser médico. Muitas das cirurgias que meu irmão foi submetido foram cirurgias plásticas. Então, eu conheci os cirurgiões plásticos, eu achei a especialidade bonita. Então, vendo no retrocesso, provavelmente foi isso mesmo que me influenciou. Então, eu era muito pequenininho quando eu acompanhava, mas provavelmente isso colocou a semente para a ideia mais futura vingar. Agora, posso perguntar, seu irmão sofreu algum acidente, alguma queimadura? Que foi? Não, não, foi algumas alterações congênitas que a cirurgia plástica mesmo corrige. E não é nada de grave, mas eu fui exposto desde pequeno a essa especialidade. Que bom. Agora, doutor, hoje nós vamos falar sobre segurança, né? E a segurança, hoje as pessoas, tudo na vida a gente precisa sentir segurança para fazer. E no caso de uma cirurgia plástica, é uma responsabilidade muito grande para o médico, então você precisa estar muito bem assessorado em termos do local, né, de equipamentos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente, que as pessoas querem saber, é seguro? Então, conta tudo. Então, segurança. Eu vou partir da premissa que nada na vida é sem risco. Então, se eu atravessar a rua aqui, eu posso ser atropelado. Se eu pegar um carro para o litoral, pode ter um acidente. Então, na medicina, não é diferente. Tudo envolve risco. O que tem que ser feito é que o risco deve ser baixo, ou pelo menos o risco deve ser compatível com a gravidade da doença e o tempo da cirurgia. Dito isso, a cirurgia plástica é segura, sim. Os riscos são baixos. Normalmente, quando se trata de estética, são pacientes que são muitas vezes jovens, saudáveis, raramente tem alguém grave. Na parte da reconstrução, pode ser que tenha alguém com uma doença cancerígena, um tumor, mas mesmo assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, ambiente hospitalar, os profissionais também, que são bem formados, pode-se fazer cirurgia plástica com segurança e deve ser feito com segurança. Então, segurança é a primeira preocupação do cirurgião plástico. Tem que ser o primeiro tópico. Então, segurança é importante. Para amenizar esses riscos, o que é importante fazer? Então, para diminuir esses riscos e tornar esses riscos aceitáveis, várias
há vários critérios que devem ser observados. Então, são duas coisas, basicamente. Primeiro, o médico, né, o profissional, o cirurgião plástico, que deve ser observado, e o ambiente hospitalar. Então, quanto ao cirurgião plástico, como que o paciente avalia se é um profissional bem formado, se é um profissional honesto? Então, primeiro, vendo os credenciais, ou seja, a parte formal. Isso pode ser obtido no site do CRM, saber se realmente é um médico, isso é a primeira coisa a se fazer. Então, coloca o CRM, vê se está no site, se está em situação ativa. E segundo, se é um especialista. Então, isso na medicina é possível, ou seja, o médico pode exercer qualquer atividade dentro da área de medicina. Então, o neurocirurgião pode fazer uma lipo, a dermatologista pode fazer uma cirurgia oncológica, mas isso não ocorre porque o médico não tem formação. Então, é adequado e é orientado o paciente procurar se esse médico tem a especialidade também de cirurgia plástica, que, como eu te disse, são 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, são 5 anos. Isso é possível ver na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma entidade séria, honesta, que tem um cadastro de todos os cirurgiões plásticos do Brasil. Gente, é verdade. Isso é muito importante hoje, a gente poder escolher o médico certo para a patologia certa, porque são tantas especialidades e eles, é o que ele falou, a cirurgia plástica são 3 anos a mais para poder fazer a cirurgia plástica, como o neurologista, como todo dermatologista, todos eles têm a sua especialidade, né? O psiquiatra, eu acho que é uma das funções mais difíceis assim que tem, que é uma coisa que não dá para você pegar, né? E ele é o que fica, acho que, mais tempo fazendo depois, não é? Que é o psiquiatra, a especialidade depois, acho que ele fica mais 4 anos fazendo para ser... São 3 anos de psiquiatria, de residência. Agora, toda especialidade tem a sua particularidade. Então, o psiquiatra, ele é médico, ele receita também, tem muitas doenças psiquiátricas que precisam tomar medicação. Então, toda especialidade tem seu valor, lógico, e tem sua particularidade. Só para terminar, eu disse quanto ao médico, como avaliar se o profissional ele é responsável, bem informado, e vai te dar uma cirurgia de qualidade e com segurança. O outro é o hospital. Então, não há nada que impeça que alguma cirurgia seja feita em clínica, mas essa clínica teria que ter todos os recursos que o hospital tem. Por isso que, normalmente, é mais indicado fazer as cirurgias em hospitais, porque tem que ter tem que ter centro cirúrgico, por exemplo, tem que ter algumas estruturas, centro cirúrgico, um espaço que chama recuperação pós-anestésica, para ficar recuperando a anestesia. Tem que ter, idealmente, uma UTI, para caso tenha algum problema, ter um espaço de atendimento para pacientes que precisam de cuidados intensivos, e tudo isso deve ser verificado. O que eu percebo é que os pacientes, hoje em dia, são muito orientados, eles fazem bastante pesquisa no site, geralmente eles conseguem separar a informação que é de qualidade das informações que não são, porque tem muita coisa ruim também nos sites, mas eles já vêm bastante orientados. Muitas vezes eles já fazem toda a pesquisa, então eles já, antes de passar em consulta, eles já sabem onde você se formou, os hospitais que operam. Isso é bom. O cirurgião plástico, que ele está tranquilo quanto ao seu serviço, não deve temer isso e não deve ter nenhuma resistência em discutir a formação, o tempo de experiência e cirurgias que já realizou. Gente, é verdade. E o CRM ele está aí exatamente para poder, né? E o Conselho Regional de Medicina ele fica muito, que nem o médico hoje, ele não pode fazer propaganda, tem uma série de coisas que ele não pode fazer, que nem essa informação a gente pode passar para vocês, mas tudo isso é segurança também, é segurança para não ficar uma coisa assim, não é comercial, né, doutor? Porque você está lidando com a vida, né? É assim como o hospital. E outra é segurança, né? Uma UTI, nem todo organismo, nem todo paciente é igual ao outro. Às vezes é por precaução mesmo, que a pessoa vai, a cirurgia correu tudo bem, mas a pessoa precisa ir para a UTI ou por um problema respiratório, alguma coisa, por segurança para o paciente, né? Isso mesmo, Malvina. Então, você já tem experiência, né? Você já me falou que já trabalhou com o pessoal da área de saúde, então é isso mesmo. Eu tenho experiência de hospital também, que eu já fiquei muito, eu já tive AVC, eu já fiz várias cirurgias, e eu sei o quanto é importante, o que traz o profissional, cada um na sua especialidade,
e o quanto é importante o local, o hospital, sabe, o suporte. Porque eu falo que vocês têm que ter um suporte para poder fazer o melhor, né? Então, você sentiu na pele, né, que o suporte, a estrutura hospitalar é importante, né? Então, no seu caso, teve um derrame, né, um AVC, muitas vezes precisa de uma UTI. Então, tudo isso é importante. Isso aí faz parte de estruturas que a gente deve buscar para amenizar os riscos, que não são zero, ou seja, são sempre presentes, mas são o mais baixo possível para realizar uma cirurgia plástica com segurança. O que eu quero dizer é o seguinte: na semana passada, o Dr. Luiz falou sobre lipoaspiração, e ele falou, na verdade, que a lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no Brasil. E vez ou outra a gente ouve de casos mal-sucedidos que aparecem na mídia, e as pacientes vêm perguntar se a lipoaspiração é segura. Ela é segura, mas há riscos. Os riscos não são zeros, não é zero. Então, eu sempre falo, quando a gente viaja de avião, tem o risco de cair o avião, não é verdade? Claro. E toda vez que cai, aparece na mídia, aparece em todos os lugares. A mesma coisa para a lipoaspiração. Se pegasse os números de lipoaspiração que tiveram uma complicação grave e dividir pelo número total de lipoaspiração realizado no Brasil, daria uma porcentagem ínfima de complicações graves, que não são zero, mas podem ocorrer. Então, na imensa maioria dos casos, as cirurgias são feitas com sucesso, mesmo porque tem o preparo de pedir pré-operatório, de avaliar se o paciente tem condições de fazer essa cirurgia. Está vendo? É aquela coisa da segurança no local, da segurança no profissional e de você escolher e buscar e a informação. Você falou tudo, porque hoje o Google, até muita gente acha que é médico, né? Porque a gente chega, abre o exame, já corre lá no Google para ver qual que é. E vai buscando informação, já chega no médico, mas eu li isso. Então, isso é até importante, até para a pessoa já vir com mais perguntas para ficar melhor esclarecido, né, doutor? Isso é verdade. Então, a palavra final tem que ser do profissional que você está passando, tem que ser do médico, porque o Google, ou seja, a internet, é uma base de dados imensa, que muitas vezes a fonte não é confiável. Então, tem muitas coisas que estão erradas lá. Deve ser visto no site de sociedades, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre outros, são fontes honestas e muito confiáveis. Então, tem que separar o joio do trigo. Sem dúvida nenhuma, mas vir assim com perguntas e perguntar para a pessoa certa, para o médico, porque ele é o melhor. Não pode pegar um resultado de exame e já tirar sua conclusão, porque os nomes lá são tudo cientificamente corretos, mas só eles entendem e sabem o que é. Então, você pode pôr uma coisa na tua cabeça, achar, estou com câncer, isso aqui, às vezes não é nada disso. Não é, doutor? Então, precisa se cuidar. Isso é segurança. Isso é a segurança que todo mundo quer. A segurança vindo aqui, procurando o médico, hoje aqui, o doutor Ricardo, aqui na Astéria, ou indo no seu médico, aí, seja lá qual for a especialista, no meu caso, neurologista, o psiquiatra, o que for, porque eles estudam, eles se formam para isso e eles amam o que fazem. Isso que é muito legal. Essa energia de vocês aqui da clínica é muito boa, viu? Então, faz muito bem para a gente e dá segurança, doutor. Então, olha, tem mais alguma coisa que o senhor quer mandar o recado aí sobre segurança para o nosso público? Então, o dado maior, ou pelo menos o recado maior que eu quero passar é esse, que a cirurgia plástica deve ser feita com segurança, deve ser avaliado o profissional, idealmente ver se teve algumas pacientes que ele operou, ver como que foi o pós-operatório, se ele conversou, se ele tirou as dúvidas, se ele teve a paciência, se teve compromisso, ver o hospital também, se o ambiente hospitalar tem os recursos necessários, e deixar o recado que segurança ela é tão importante na cirurgia plástica, igualmente como as outras especialidades, mas ela é mais discutida porque, pelo menos na estética, o paciente vem de uma condição normal, ou seja, não tem infarto do coração, não está doente, não está com câncer. Então, a tolerância ao risco é menor. É um paciente que está bem, muitas vezes não tem nada, não está saudável, e ele quer fazer um procedimento estético para melhorar a autoestima ou corrigir um defeito muito pequeno. Então, é um paciente cuja tolerância ao risco e a tolerância da sociedade também aos riscos é muito baixa.
Então, segurança realmente é um tópico sempre muito discutido e é algo importante para a gente falar. Eu lembrei aqui, ele falando de segurança, estava pensando, não sei se é mito ou verdade, que o diabético ele não pode fazer cirurgia, porque depois não cicatriza. É verdade isso? Para a segurança do diabético que estiver assistindo e quer fazer uma cirurgia. Então, tem algum grau de verdade. O diabético não controlado, que não toma insulina, os hipoglicemiantes, ele tem uma diminuição. A cicatriz não é tão boa, a cicatrização dele é de pior qualidade, demora mais, é mais propenso a ter complicações como infecções, mas o diabético controlado, que é a glicemia, que é açúcar no sangue, está normal, ele tem os mesmos riscos de um paciente saudável. Então, são os mesmos riscos. Isso é verdade para a pessoa que tem pressão alta, hipertenso, que toma remédio controlado e as outras demais doenças. Então, é possível fazer sim, pacientes com hipertensão, diabético, outras doenças, desde que controlado e muitas vezes com aval, com a liberação do especialista, no caso, endocrinologista ou cardiologista. Que maravilha. Então, daí eu pensei que é uma informação que é ótima, você viu? Você pode fazer com segurança e você pode fazer sim também, se quiser. Doutor, adorei bater papo aqui com o senhor. Semana que vem eu volto. O senhor não, né? Porque ele é um menino. A senhora aqui sou eu. Mas a semana que vem estaremos aqui novamente, porque o pessoal está adorando esse quadro do programa, está adorando essas perguntas. Quer dizer, é um quadro que eu abri porque a gente lida muito com saúde, todo mundo tem curiosidade, o nosso público, como é feminino, então elas querem saber bastante coisa. Então, agradeço, viu, mais uma vez, esse seu tempo aqui, e semana que vem eu vou voltar aqui de novo, pode? Pode, claro, você é sempre bem-vindo aqui, obrigado pela presença hoje, pelo espaço em esclarecer algumas dúvidas. Estamos sempre à disposição. Eu gosto muito de esclarecer, de conversar, isso é uma parte importante. E estou às ordens para dar demais esclarecimentos. E caso tenha algumas dúvidas, né, tem o e-mail que pode ser esclarecido as demais dúvidas. Daí. Exatamente. Continua as perguntas, bem lembrado, porque assim, o pessoal está mandando pergunta mesmo, está bem legal, então continue mandando. Se quiser mandar para cá, é contato@clinicasteria, tá certo? .com.br, é isso? Falei certinho, falou certo, é esse mesmo. Então, você pode mandar para cá ou pode mandar para a gente também, lá no contato@malvinarusso ou malvina.russo@uol.com.br. Mande as perguntas que a gente vai esclarecer suas dúvidas. E se encontrar comigo na rua também, quiser saber, pode perguntar, vir aqui, você vai adorar. Eu estou adorando isso, porque a mulherada está louca, viu? Porque mulher adora ficar bonita e com segurança. É o bem-estar. E o Brasil, ele recentemente passou os Estados Unidos como o primeiro país que mais realiza cirurgia plástica. Então, é importante esclarecer mesmo. A cirurgia plástica no Brasil é uma referência mesmo, uma especialidade de referência. Começou com o doutor e o professor Pitangui, e a gente manteve essa tradição. Então, é um orgulho fazer parte dessa especialidade e a gente tem que manter o alto nível da especialidade aqui no país. Sem dúvida, é isso que eu ia falar, que é onde se faz mais cirurgia e onde se tem os melhores especialistas. Tanto que aqui o índice de cirurgia é grande, porque não é só nos brasileiros, né? Muita gente vem de fora para fazer cirurgia aqui, não é? Que é o dito... é o turismo médico, né? Então, isso tem suas particularidades, estão discutindo, mas isso mostra a referência e a qualidade dos profissionais aqui no Brasil. Que acaba caindo no nosso assunto de hoje, que é a segurança. O pessoal vem em busca de segurança, de um melhor trabalho e de sair daqui saudável e bonito. Que maravilha, adoro o nosso país, adoro os nossos anjos, nossos médicos. Obrigada, doutor, fica com Deus daqui. Assim. É assim que vai. Obrigada. Obrigado, Malvina. Até semana que vem. Se Deus quiser. Fica com Deus e, olha, tem mais pauta aí pra gente, hein? Não sai daí, não. Vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Beijo.